O jogador aparece novamente para falar sobre Vasco e América Mineiro, novidades na colina e recuperação de atacante no Vasco. Justamente por aqui. E já sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News. Um vídeo cheio de informações para todos vocês. São as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Se tem um jogador que o torcedor vascaíno gostaria que Ramon Dias estivesse recuperando, é Luca Aureliano, jogador argentino ainda muito jovem e que veio para o Vasco no início da temporada após um negócio envolvendo quase 20 milhões de reais junto ao Vélez Sarsfield para que ele pudesse se transferir para o Vasco em um novo momento. A equipe na Série A e gerida agora pela 777 Partners, que motivou todo o investimento em um atleta jovem e que ainda busca uma progressão em sua carreira, tendo bastante potencial, como foi mostrado nos seus últimos anos de Vélez Sarsfield no futebol argentino em diversas competições, inclusive jogando um bom futebol na Copa Libertadores nas participações pela sua equipe. No entanto, no Vasco o jogador foi pouquíssimas vezes titular, inclusive com o técnico atual Ramon Dias, também argentino, que ainda busca fazer com que esse atleta possa render o 100% de seu potencial que ele já esteve mostrando. Ele ainda passa por uma fase de adaptação, mesmo que ainda bem devagar, o atleta busca progredir sim o seu rendimento no Vasco através de treinamentos que convençam o treinador Ramon Dias a escalá-lo um pouco mais de vezes. Nos últimos jogos do Vasco ele inclusive teve a oportunidade de nem ficar no banco de reservas, algo que também deixou o torcedor vascaíno muito curioso quanto a esse atleta nem ficar na lista dos relacionados contra o América de Minas Gerais. É um atleta de lado de campo que poderia agregar no Vasco justamente no ataque em momentos cruciais, como no segundo tempo de algumas partidas onde a defesa rival está um pouco mais cansada. Ele é um jogador que joga um pouco mais no drible rápido e também em passes bem precisos, buscando os atacantes de área do Vasco e das outras equipes em que ele já esteve atuando. Será necessário todo um trabalho, principalmente mental, para fazer com que o atleta possa voltar a render aquele futebol que encheu o olho do torcedor vascaíno antes mesmo dele ser contratado de maneira oficial. E você, torcedor cruzmaltino, ainda acredita no argentino? Comente aqui abaixo a sua opinião. Após declaração polêmica envolvendo vitória do Vasco no último compromisso pelo Campeonato Brasileiro contra o América Mineiro, em rodada atrasada, o capitão da equipe de Minas Gerais, Juninho, esteve se desculpando pela fala que realizou no pós-jogo. O meio-campista Juninho, atual capitão da equipe do América de Minas Gerais, esteve dando uma forte declaração sobre a atuação da arbitragem no último jogo do América, a rodada contra o Vasco, onde o cruzmaltino esteve conseguindo uma boa vitória fora de casa e conseguindo levar mais 3 pontos na tabela de classificação. O atleta, no entanto, esteve voltando atrás após tudo que foi falado e se desculpou com tudo o que esteve declarando no último jogo. Abre aspas, gostaria de pedir desculpas ao Ramon, árbitro do jogo. Venho pedir desculpas, eu me equivoquei. Precipitei em expor meus sentimentos sem me basear em nada, em período que a gente vive no futebol numa perda de credibilidade até pelos escândalos de manipulação de resultado, fecha aspas, disse ainda Juninho sobre o que foi falado na última partida. Além do jogador, um dos dirigentes do América também fez declarações bem fortes a respeito de um possível favorecimento sobre o Vasco. Ainda de acordo com o atleta, o próprio presidente da equipe esteve se arrependendo também do que esteve falando e deve dar um posicionamento muito em breve. Abre aspas, a partir do que ele fala, ele tem ciência do que fez também. Conhecendo ele, sei que ele vai se pronunciar.
Ele tem coração também. Errar, não procuro fazer, mas errar, todos nós vamos errar. Esses dias, assim de estar em todos os canais, não estou acostumado com a identidade, que não é a minha, fecha aspas. Contou ainda Juninho a falar sobre os ocorridos que trouxeram muita repercussão após a derrota do América Mineiro. A torcida vascaína obviamente ficou bem insatisfeita com as declarações por parte do jogador e também do dirigente logo após a partida. Os torcedores vascaínos não viram nenhum motivo para tais reclamações feitas pelos profissionais do mundo do futebol após esse jogo que deu a vitória ao Vasco 1-0, o gol solitário que tirou o Vasco da zona de rebaixamento naquele momento da competição, um jogo muito importante para a equipe do Rio de Janeiro. Gol faz Jair ganhar um pouco mais de confiança e buscar novamente o seu espaço entre os titulares no time de Ramon Dias. Ainda na última partida do Vasco pelo Campeonato Brasileiro, Jair foi responsável por participar de um gol crucial que fez o resgate do Vasco na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Na noite da partida, o jogador que iniciou o jogo no banco de reservas esteve entrando ainda no decorrer do segundo tempo. O Vasco enfrentava também um jogo com um jogador a mais e mesmo assim tendo dificuldades para buscar o gol naquele jogo. Foi justamente nos minutos finais que Jair conseguiu estar participando, marcando um gol e que faz com que ele ganhe consequentemente bastante confiança para seguir lutando novamente por retomar o seu espaço. O atleta que iniciou a temporada como titular no Vasco teve uma queda de rendimento e logo passou a ser mais um atleta no banco de reservas. O torcedor vascaíno sabe de todo o valor que ele pode agregar no clube e por isso ainda acredita que o jogador pode voltar ao seu auge jogando pelo Cruz Maltino e desempenhando um futebol bem melhor, agora ganhando um pouco mais de confiança para buscar novamente seu espaço com o técnico Ramon Dias. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.